consolidação. Porque, na verdade, o modelo da CMT como um todo é um grande modelo de mudança de autoimagem. E o que a gente está fazendo é, etapa por etapa, garantindo que nós estamos avançando. Então, quando você estabelece o primeiro portão, você define a referência para que a mudança aconteça. Não tem como você mudar se você não tiver uma referência. É como se você fosse jogar futebol sem um gol. Nós, seres humanos, funcionamos como máquina de alcançar o objetivo. A gente precisa de um alvo, a gente precisa de uma direção. Se você olhar para todos os esportes, você vai ver que tem um alvo para a gente alcançar. E a gente funciona muito bem dessa forma. Então, mais do que isso, né, a referência, ela é uma frequência de realidade. Quando a gente estabelece um número, a gente está estabelecendo uma frequência de realidade que traz tudo que está associado àquele determinado número. Então, quando a gente define que a gente quer se tornar milionário, bilionário, que a gente quer ganhar 50 mil por mês, aquele número, na verdade, ele não é nada, mas ele embute um contexto de vida, uma grande realidade que gira em torno daquele número. Em outras palavras, ele é uma referência. É uma referência para que a gente consiga se mover para lá, para que a gente consiga se direcionar para lá. E claro, para você se direcionar para um lugar, é bom que você tenha um plano. O plano, ele cria a coerência entre o que você quer, que é a referência, e o como você vai fazer com que isso aconteça. Só que tem um processo aqui muito interessante de você anotar e de você perceber. Quando a gente visita uma determinada frequência de realidade, isso funciona quando a gente para sentar e a gente cria o nosso cenário de vida, fazendo ali um texto. Isso acontece também quando a gente vive choque de abundância. Na verdade, o que você está fazendo é que você está tocando uma determinada realidade. Você não está morando lá, você não está fixo nessa realidade ainda. E quando você toca, você começa a perceber o que está acontecendo ali. Funciona exatamente como se fosse uma rádio. Quando a gente sintoniza uma rádio em uma determinada frequência, você começa a escutar a música que está passando naquela rádio. Em outras palavras, o que a gente faz aqui é que a gente visita aquela rádio, aquela frequência de rádio, e depois nós voltamos para aquela que usualmente a gente está acostumado a ouvir. Só que esse processo, se for sendo feito e refeito e feito mais uma vez, pode ser que daqui a pouco você consiga avançar, e quando você menos se der conta, você já está morando nessa nova frequência de rádio, ou seja, nessa nova frequência de realidade. Esse é o nosso trabalho aqui. Isso é um processo e leva um certo tempo por causa das nossas limitações dentro do processo de mudança de autoimagem, que é natural. Isso funciona, inclusive, para proteger a gente, para que a gente não mude de realidade de uma hora para outra, porque a gente não teria nem capacidade de fazer com que isso acontecesse de uma forma sólida, capacidade emocional. Então, quando a gente avança e a gente passa para a fase 3 e depois para a fase 4, na verdade o que a gente está fazendo é que a gente está se tornando a forma física daquele plano. Né? O plano ou ideia são sinônimos. Nós estamos nos tornando a nossa própria ideia fisicamente. Fisicamente, o que é uma ideia? É o que eu quero e como que eu vou alcançar. E quanto mais eu sei o que eu quero, mais eu ganho acesso a como eu vou alcançar. Isso é uma chave que todos nós, dentro dessa fase, dentro desse passo, precisamos decorar. Você precisa entender que não importa o que você queira, não importa o que aconteça, quanto maior for o seu grau de decisão, ou seja, quanto mais claro tiver para você, quanto mais você tiver fixo numa frequência, maior será a sua capacidade de escutar a música que está passando ali. Em outras palavras, o conhecimento chegará até você. De diferentes maneiras. Chegará através do seu conhecimento interior, chegará através de um livro, chegará através de uma pessoa, chegará para você. Só que muitas vezes nós vamos errar porque nós vamos buscar o conhecimento esquecendo que a gente precisa decidir. Então a gente tenta encontrar uma pessoa para ajudar a gente e a gente vê que aquela pessoa não é a pessoa adequada para ajudar a gente. Por quê? Porque o nível de decisão está fraco. Você está procurando uma pessoa que está numa outra frequência. Na verdade, você quer ir para uma frequência diferente. Então é importante que isso esteja, eu diria que, decorado por todos nós. Não importa o que aconteça, eu preciso aumentar o meu grau de decisão. Nós vamos falar muito sobre isso porque esse passo fala sobre a gente confirmar diariamente as nossas decisões. E confirmar diariamente as nossas decisões é como se você fosse na frequência e falasse assim, peraí, eu quero ficar aqui. Eu volto para daqui, mas eu vou para lá de novo. E eu vou para lá de novo. E eu vou para lá de novo. Isso é um treino para nossa mente. E quando a nossa mente aprende, ela extrapola. A sua vida vai mudar. Você vai ganhar uma nova forma física. Você vai ganhar capacidade de executar essa ideia. Por quê? Porque é uma decisão sua. E nós vamos falar aqui também de, muitas vezes, a gente tem um cenário de vida, mas a gente rejeita aquele cenário. A gente diz, eu nem desejo tanto assim. Isso é um processo de rejeição. Nós vamos abordar isso. Vamos abordar pedido de confirmação e muito mais coisa. Muitas lições existem dentro desse passo. Quando a gente entende que a mudança de autoimagem é a chave para a gente chegar na vida que a gente quer, é natural que a pergunta que siga é, Cadu, como que eu sei que eu mudei minha autoimagem? E mais do que isso, como que eu sei que eu estou mudando? E essas são perguntas muito válidas e são perguntas que eu quero esclarecer a partir desse momento. Você só sabe que você mudou sua autoimagem quando você criar o seu cenário. Ponto. Isso é um fato. Se você criou, naturalmente, a sua frequência está ajustada, a sua autoimagem está ajustada para aquela frequência, você está vivendo aquela realidade. Os resultados falam a verdade. Agora, como saber que eu estou indo na direção da realidade que eu quero? Como ter certeza que eu, de fato, estou avançando? Que não é uma ilusão da minha cabeça. Aqui a gente vai voltar para um dos conceitos mais importantes da CMT, que é a nossa fórmula da criação. Lembra? Criação é igual a escolha, mais processo de aprendizado. Só que criar, todos nós criamos o tempo todo. Muitas vezes a gente cria o que a gente quer, outras vezes a gente cria o que a gente não quer. Por quê? Porque as escolhas elas vão ser tomadas. Saiba você ou não, esteja você sob controle ou não, esteja você dominando o processo ou não. Eu vou dar um exemplo do que eu estou querendo dizer. Na Petrobras, eu trabalhava na área de gerenciamento de projetos, de mega projetos de petróleo. Eu era apaixonado por aquilo. Então eu trabalhei do início ao fim do projeto de construção de um campo em que ficou a P63, a P61 e a P63. Depois, eu migrei para um projeto que estava em andamento também, alguns meses atrás daquele projeto que a gente estava entregando, então eu migrei para o projeto da P62. É um projeto no campo de Roncador. E eu era apaixonado por fazer aquilo. A gente viveu uma experiência que é a experiência que antecede o primeiro hora da plataforma. E eu me lembro como se fosse hoje o dia do primeiro hora daquela plataforma. É uma comoção assim, de todo mundo que está envolvido naquele projeto dos últimos 4 anos. Então realmente muita coisa vem à tona naquele dia. Eu era apaixonado por isso. Ali foi um momento que eu trabalhei muitas horas, eu trabalhava 20 horas por dia, muitas horas. Eu recebi hora extra. E eu tinha um salário de 11 mil reais, que era um administrador recém-concursado, mas eu já tinha experiência anterior, antes do concurso, não estava fazendo a mesma coisa que eu fazia antes do concurso. Então eu já tinha uma certa capacidade de trabalhar e desenvolver aquilo que eu estava fazendo. E aí o meu salário de 11 mil reais virava 25 mil reais por causa das horas extras. Eu falei, poxa, uma hora isso vai acabar, né? Pois bem,
Uma pessoa que trabalhou comigo, em outros momentos, no projeto anterior, virou pra mim e falou: Cadu, acabei de vir pra área de aviação, queria te fazer um convite pra você vir trabalhar comigo. O salário aqui é 18 mil reais. Eu falei: poxa, meu salário é 11, lá é 18, agora eu vou ser coordenador. Eu vou aceitar, porque pelo menos se o salário daqui acabar não é 25, mas também não é 11. Então eu vou aceitar. Só que a aviação nunca foi minha paixão. Aviação, helicóptero, nunca foi minha paixão. Eu sempre fui apaixonado por gerenciamento de projetos. Depois eu aprendi a gostar, eu sempre gostei muito de aviões, mas não de helicópteros. E, obviamente, com o tempo, as coisas foram fazendo sentido pra mim, eu fui aprendendo, principalmente porque era na área de segurança. E eu me identificava com aquilo pra mim não fazia sentido nenhum. Mas eu escolhi ir. Em outras palavras, eu não decidi. A minha decisão sempre foi permanecer nos mega projetos de petróleo. E eu escolhi em função da minha limitação de consciência. Eu não sabia que eu podia permanecer no lugar que eu queria, e eu não sabia que eu podia fazer com que aquela grana viesse através de outros caminhos. Então, por falta de consciência, eu não tomei a decisão que eu realmente queria. Então, decidir é você seguir o que você realmente quer. É você realmente ganhar clareza do que você quer e você seguir nessa direção. Não é você deixar a vida escolher por você, ou a tua limitação de consciência escolher por você. Então, uma escolha é um processo mais amplo. Às vezes a gente escolhe por convicção, às vezes a gente escolhe porque a gente está na dúvida, então a gente não sabe muito bem o que a gente quer, a gente escolhe alguma coisa porque chegou a data de escolher. Então, escolha é uma coisa mais ampla, que leva, obviamente, a criações muito diferentes da criação que a gente gostaria. Eu não gostaria de trabalhar naquela época na segurança de aviação, fui trabalhar por anos. E, na verdade, eu queria trabalhar com mega projetos de petróleo. Aquela era a minha decisão. Então, repara, criação é diferente de criação precisa. Criar precisamente é criar o que você realmente quer. E para você criar o que você realmente quer, você precisa começar decidindo. Você precisa ganhar precisão no processo de escolha. Você usar o processo de escolha para você viver o que você realmente quer. E não tem nada mais forte, nada mais poderoso na nossa vida do que viver o que a gente realmente quer. A decisão é a coisa mais forte da nossa vida, porque a decisão leva a compreensão. Nós precisamos dos dois. Mas sem decidir, você nunca vai acessar os caminhos necessários para você fazer com que as coisas aconteçam na sua vida. Então, primeiro a gente decide, depois a gente compreende. O que é a compreensão? É a precisão do processo de aprendizado. Eu não preciso de todo o conhecimento do mundo. Eu tenho um determinado nível de conhecimento que eu preciso, mas eu preciso desse conhecimento específico. Eu preciso do conhecimento que me leva até o cenário de vida que eu decidi criar. Eu preciso do conhecimento que faz com que eu consiga realmente avançar na direção do que eu quero. Então, decidir e compreender é a chave para a gente criar o que a gente realmente quer. E criar é o resultado final. Quando eu crio o que eu realmente quero, eu alcancei meu cenário, então eu mudei minha autoimagem. Em outras palavras, se eu fizer uma avaliação matemática dessa forma, eu vou responder para você que você está avançando no seu processo de mudança de autoimagem se você está cada vez mais decidido ou decidida a criar esse cenário. E vou além. Quanto mais você compreende sobre como criar o seu cenário de vida, mais avançado você está. Então, uma autoimagem ajustada para um determinado cenário de vida é uma autoimagem que decide para lá e é uma autoimagem que compreende como chegar até lá. A única coisa que falta aqui é o tempo de gestação. Se eu estou decidido a criar o meu cenário de vida e se eu compreendo como fazer, eu só preciso do tempo de desaceleração da experiência física. De mais nada. Então, se você quer realmente mudar a tua autoimagem, começa mudando o teu grau de decisão. Não dá pra você decidir uma coisa que você nem fala sobre, que você não comenta com ninguém. Então, quando a gente decide uma coisa, a gente precisa verbalizar essa coisa. Eu não tô falando pra você sair como um papagaio falando pras pessoas que você agora decidiu, que você agora vai fazer isso. Não, mas isso tem que viver. Isso tem que permear a tua rotina. Isso tem que ser você. Você vai se tornar o seu plano, você vai se tornar a ideia, você vai dar forma física pro que você decidiu criar. E quanto mais você decide, mais você toca na frequência. Quanto mais você decide, mais você internaliza. E quanto mais você está decidido, mais você verbaliza. E a decisão te leva à compreensão necessária que vai fazer com que você chegue até lá. Então, se você realmente quer modificar a tua autoimagem, decida alcançar o cenário de vida que é a referência dessa autoimagem. Adquira a compreensão. E se você não está encontrando a compreensão, porque a sua decisão não está forte o suficiente, não está precisa o suficiente, nós vamos falar muito sobre isso dentro desse passo.